o futebol feminino da Ferroviária, como é que você chegou lá? Porque assim, hoje o futebol feminino está enraizado na cidade. Araraquara tem uma tradição através da Ferroviária. E você, junto, se eu não me engano, com o Fernando Paulilo acho que veio primeiro. Veio primeiro, deu o pontapé inicial, mas depois você assumiu o processo. Eu sei que você foi treinador do time feminino lá atrás, foi campeão. Como é que foi isso? Como é que foi chegar no futebol feminino? Como é que foi montar esse time de Araraquara? Não é? Como é que foi esse processo? Foi uma surpresa muito grande para mim, né? Na verdade, eu estava há muito tempo afastado do futebol, né? Sim. Só assistia, mais nada. Aí um dia eu falei com um amigo meu, o Tatão, né? Falei, olha, nós estávamos conversando lá na loja, aquele negócio, falei, puxa, eu gostaria de trabalhar me deu um estalo de gostaria de trabalhar no esporte, mais categoriazinha de base, molecadinho, que eu acho tão legal ver a molecadinha, iniciação, tudo. E o Tatão chegou e falou pro sobrinho dele que tinha amizade com o Fabrício Maia. O Fabrício Maia era o diretor da Ferroviária? Isso, era diretor só pra gente esporte, entender. Tá. Isso. Aí um dia o Fabrício chega lá na loja, vim aqui fazer um convite para você, você pensa aí direitinho, vê o que você quer. Queria te convidar para ser treinador do futebol feminino. Poxa, feminino, né? Tá, para mim, eu sempre acompanhei, porque eu sei que o Peru que começou, né? Eu não lembro o nome dele, sei que o sobrenome é Guerra, porque ele é irmão do meu tio. Com futebol feminino, teve o Mazzaropi, né? Então, isso que eu ia falar. Já tinha o Mazzaropi lá atrás, que quando você jogava na Ferroviária, o time do Mazzaropi fazia a preliminar. Era isso? Isso mesmo. Tá. E assim, aí eu falei, mas logo lá em cima, né? Puxa vida, eu tô afastado, eu não tô completamente perdido nisso. Não, a gente monta e tem um pessoal que vai te ajudar lá. Aí eu fui pensando, os caras, vai, pá. Todo mundo, eu falei, então eu vou. Teve um árbitro e outros caras, falaram, pelo amor de Deus, você é louco, rapaz, essas meninas são cepeiros. Eu falei, não é possível, eu sempre acompanhei o futebol feminino, eu gostava do futebol feminino. Lembro do Radar, etc. Aí eu falei pro Fabrício, falei, e como que é, Fabrício? Falei, não, tô o Danilo Zé, você vai conhecer o Danilo Zé, me levou para conhecer, foi. Aí falei, então vamos. Ele falou, não, porque é assim, Douglas, a gente quer começando moralizando o futebol feminino. Vamos começar a moralizar. Eu vi, poxa vida, Marco Antônio foi treinador, Fernando Paulilo, o Paulinho Taiúva, sim, tudo treinadores e foram vitoriosos. Falei, puxa vida, não é tão assim, bicho de sete cabeças, assim, de você se adaptar, né? Mas se eu puder contribuir para melhorar, que nem o que ele falou, só de primeiro vamos moralizar, porque era muito assim, o pessoal torcia o nariz e também um pouco de preconceito, muito preconceito com o futebol feminino. Aí falei, se vocês tiverem, eu estou afastado e não estou tendo, assim, eu precisava de ir aprendendo, né? Readaptar e aprender como que vai funcionar. Não, nós vamos ter tudo. Cheguei lá, eu falei, então vamos. Aí o pessoal me ajudou, passei 2 anos lá, aí que eu comecei a engrenar, né? Aí nós montamos o Timão, que foi campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Taça da Copa do Brasil, vários regionais e jogos abertos, né? Mas assim, então cheguei lá também depois, trabalhei aqui com o Zé Carlos Rosa, que é um preparador físico, que hoje a gente até trabalha junto na escolinha, levei ele lá comigo na escolinha, que é meu irmãozão de fé, né? Extremo conhecedor, hoje está lá o Anderson de Oliveira, que para mim já devia ser treinador, né? O Leandro Becassi, nós tínhamos 4, nós éramos em 4 a comissão técnica. Eu, o Anderson, que era o assistente técnico, o Zé Carlos Rosa e o Leandro Becassi, que era o treinador de goleiro.
E a coisa foi rodando e foi melhorando. E quando conseguimos o patrocínio da Caixa Econômica, virou um time de ponta. E é o time mais tradicional do Brasil, é a Ferroviária, ou Araraquara. Vamos por Araraquara, porque começou com aquelas coisas tudo, e depois precisou do nome da Ferroviária para poder disputar o campeonato. Entendeu? Então, virou um time... Muitos jogadores que ainda estão aí hoje, não sei, vou me autoproclamar, né? Como tivesse... Você revelou? Indicado e revelado. Porque eu... Não, desculpa. Não, senhor, mas essas meninas eram basicamente de Araraquara ou elas vinham de fora para jogar aqui? Algumas eram de Araraquara. As de Araraquara que já estavam aqui, algumas vinham de fora também, sabe? E ficavam na base, porque aí tinha uma base grande ali. Então, assim, tinha um time profissional... Isso. Que jogo disputava os campeonatos. Mas você também tinha a base ali que formava jogadoras. Isso. Para a base não vinham jogadoras que eram da cidade. E para o profissional contratava um ou outro de fora. Sim, vinha. Juntava com as meninas, era isso? O processo tinha meninas aqui e uma boa parte era de fora também. Uma boa parte era de fora. Ah, tá. Então, você via... Eu tinha jogadora que eu falava, puxa vida, eu falava para o Danilo, né? Eu falei, puxa vida, as mães são muito... Mães, pais, assim, são muito... Como eu falo, são heróis, né? Assim, confia muito... Só num telefonema, eu falava, pô, veio a Dioneide, aquele lá do Piauí, ligaram, temos um colega, tem uma menina aqui, joga bem, vocês não querem levar? Manda ela para cá, a gente vai ver, e aí se der, ela efetiva ela. Pô, manda a menina do Piauí aqui, não sabe onde vai cair. Se cair na mão de um pedófilo, de um traficante de drogas, né? Entendi. Eu falei, nossa, são... E é uma responsabilidade, assim... Pelo amor de Deus. Uma responsabilidade gigante. Gigante. Né, mas a base era formada daqui de Araraquara, a maioria... e região Matão, Américo Brasiliense, né? Vinha alguma de fora que a gente colocava na base. E quando o primeiro jogo do campeonato que eu disputei foi contra a Francana aqui em Araraquara. Começou o Campeonato Paulista, nós ganhamos de 1-0. A Luciana era a goleira. Aí traz a Luciana. Enquanto não trouxe a Luciana, eu não sosseguei. Falei, nós vamos ser campeão com a Luciana. Pode trazer essa goleira. Porque também não tinha goleira, né? Tantas goleiras assim, mas a Luciana era novo. Já via, se batia o olho, ela jogava e falava, pelo amor de Deus, essa goleira não tem o que trazer. Mas ela relutou muito. Aí ficou tadinha, era assim, não conhecia, né? Ela estava acostumada na Francana, depois foi para o Rio Preto, que também aí já é outra história. Aí ela, um dia, num Jogos Regionais, ela estava bem caída, assim, falando, vamos conversar de novo com a Luciana. Aí, na época, era o preparador físico, era o Robson Silva, né? Ele foi lá, conversou com ela, tudo aí. Pô, o Danilo ficou em cima, eu fiquei em cima dele. Aí trouxe a Luciana. Aí começou a montar aquele time que nós fomos super campeão. Trouxe a Ana Barrinha, o Danilo chegou, pô, mas como você sabe, por que você quer a Ana Barrinha se nós temos aqui a Hilane e tudo? Aí a Hilane estava saindo também. Eu falei, não, eu peguei lá o histórico dela, 2 jogos, né? Nós fomos jogar lá em Rio Preto, a Ana Barrinha apareceu, correu o jogo todo, descia, atacava, vinha, fazia. Aí, e falei, pô, eu vi lá nas escalações, na ficha dela, que ela jogou no meio de campo. E a lateral versátil. Cabia aqui, cabia ali, joga de volante, lateral. E depois que eu li os livros do Guardiola, eu falei, não, você tem que ter uma jogadora fazer o que ele fazia, né? Põe em 2, 3 posições, que nem fez o Alaba, jogar em 8 posições. Sim. E citou o Dorival Júnior, né, no livro dele. E a Barrinha era uma das artilheiras do Rio Preto. Eu falei, não, traz essa lateral para cá. Aí teve mais. Quer perguntar alguma coisa? Eu queria voltar lá no início, porque quando começou, não tinha nada a ver com a Ferroviária. Não. Era da Fundesporte. Fundesporte. O tempo todo que eu trabalhei lá era da Fundesporte. Sim. Ela usava o nome da Ferroviária, tinha o apoio da Ferroviária, porque senão não podia, tinha que ter um time profissional por trás, vinculado ao time. Vinculado à Federação Paulista. E dentro dessa proposta, Matão tinha um time e veio bastante jogadoras para cá nesse período, não teve? Teve várias jogadoras que tiveram aqui, sim.
e foram aproveitadas, ajudaram muito a Paula. Agora eu não me lembro do total delas que estavam lá. Porque no fim eu acabo confundindo quem era. Não era. O time de lá acabou. Sim. Disputou, foi bem, disputou, mas depois acabou. Aí, para não parar, elas vieram para cá. E você sabe o que acontece? Assim, essas meninas, elas são... Porque elas são assim... parece que é difícil, mas é fácil trabalhar com elas. Isso que eu ia te perguntar. Trabalhar com elas é mais fácil do que no masculino? Eu achei mais fácil. Muita gente... Elas entendem mais o jogo do que o masculino? Sim, porque elas respeitam, elas têm vontade de aprender. Eu acho que o grande defeito... Isso aí, posso receber crítica disso, mas eu estou falando com não, aqui, o microfone é aberto, fala o que você quiser aqui, né? Porque já quando eu joguei era assim, muito mais, né? Eu acho assim que o jogador brasileiro, ele é o sabichão. Ele, 90% ele é o sabichão e 10% ele acredita no treinador. Por isso que hoje, por exemplo, o Palmeiras acredita no Abel Ferreira. Sim. Né? Então, porque os jogadores se abraçaram ali e eu acho, pelo que eu vi, estou começando a ler o livro dele, estou entendendo também isso aí. Eles começaram a ver o que é o profissionalismo verdadeiro. Então, o jogador brasileiro é difícil de aceitar um treinador chegar e falar, pô, cara, você entra ali, faz isso, faz aquilo. Nem entra. O esquema tático, que às vezes um jogador não vai jogar na posição que ele gosta. Tá bom, então vamos ver. Fala, abre para o treinador. Jogar para o coletivo, não é individual. Não é individual. Eu vi, você está citando o Abel, na final da Libertadores, o Scarpa jogou de lateral esquerdo. Você vai fazer essa função porque você tem uma função aqui, essa função é coletiva, você vai jogar pro time, não para você. Não é isso? Isso mesmo. E você acha que as meninas entendem melhor isso? Entendem melhor. E é muito mais fácil. E são parceiras, assim, elas... você tendo a confiança com o treinador, elas dão a vida. Uma atleta... vou só citar um exemplo. Nós saímos daqui, fomos jogar um jogo, campeonato brasileiro, um jogo dificílimo em Foz Cataratas. Sei. Saímos daqui com um time que a base do nosso time era fortíssima. Nosso time era forte para Chu. O que acontece? Tinha aquele negócio com a CBF. Foram para treinar na CBF, passar 15 dias lá. E nós não tínhamos jogadoras. Não tinha 11 para pôr. Tive que levar umas 5 da base para completar o banco. Sim. E fomos para lá. Aí chegamos, a Daiane, nossa, que eu repatriei também, tem mais jogadores, Raquel, Daiane, um monte de jogadores que eu fui pedindo. Aí chegamos, vamos embora. Aí tinha a Carolzinha Melhado, que eu falei até hoje que ela é uma das responsáveis, que é formada aqui da Araraquara. Essa é uma das responsáveis por ter sido... Nós somos campeões do Campeonato Brasileiro. Porque nós saímos daqui, chegamos no aeroporto lá em São Paulo, a Daiane já desceu, já veio para cima de mim. Que ela estava fazendo tratamento aqui com o doutor André, o professor André, o doutor André, né? O André Capaldo? Capaldi. O doutor André, o fisioterapeuta. Ele amigão não liberava nosso. se não estava inteiro. Amigão nosso. Sensacional. Ajudou muito a gente nessa época. Pergunta para ele. Professor, eu falei, o que foi? Eu vou jogar, hein? Eu falei assim, não estou te entendendo. Não, o André está me ligando aqui, que ele não consegue falar com o senhor, que ele não quer me liberar para jogar. Ela estava machucada. Aí eu falei assim, não, e você quer jogar? Quero. Mas você está bem para jogar? Tô. Você vai abraçar? Eu vou. Então você vai jogar. Né? E ela estava escalada para jogar e ela era lateral direita. O que acontece? A Carolzinha Melhado tinha sido liberada para ele para treinar. E ela estava assim, fazia mais de mês, um período grande que ela estava fora. E não tinha. E ela era volante. Aí só que eu falei, como ela era mais inexperiente, eu falei, Carol, você faz a direita ali, só paradinha, não precisa, só para cobrir ali a coisa. Eu ponho a Daiane ali no meio
E a Daiane vai te dar uma força. Peço para a Jéssica é um monstro de jogadora, né? Ela vai te cobrir e a gente vai fechar aquele lado ali. Vamos ver se a gente resolve essa parada. Não, professor, eu vou. Ela jogou o primeiro tempo todinho, quase até o final do jogo, faltando uns 15 minutos, tirei ela, porque ela não aguentava mais, já estava se doou ao máximo, voltando de contusão. A Daiane jogou o jogo inteirinho e nós ganhamos de 1-0, tá? 1-0 nós ganhamos dela, e depois tive que pôr as meninas da base, porque aí foram cansando, lógico, né? E nós com puta no timão, servindo a seleção brasileira. E ganhamos de 1-0 lá, que se a gente empatasse aquele jogo lá, nós estaríamos fora do Campeonato Brasileiro. E tinha a Marina, né? Que nós tínhamos contratado, já tinha passado. Então, até falei para ela, olha, uma coisa que eu fiquei muito frustrado, foi na final aqui, que nós ganhamos, fomos campeões. No final do jogo, faltavam uns 10, 15 minutos, aí eu ia colocar a Carol para premiar ela de ter feito esse sacrifício lá, né? Mas aí a Tayla se machucou, eu tive que colocar a Marina. E a Marina estava machucada e jogou o campeonato inteiro também machucada. Sentia, ficava, mas elas são guerreiras. E o fisioterapeuta ficava louco, né? Eu ficava quieto, que eu nem falava. Deixava os outros ir aqui com ele. Queria ganhar o campeonato, filho. Com certeza. E aí até a Marina pediu para ficar de fora, falou, professor, põe a Tayla, ela tá melhor que eu, porque agora eu não aguento mais. Joguei o campeonato inteiro, eu não aguento mais. E aí só que a Tayla machucou, aí eu chamei a Marina e ela não queria entrar, que era o último jogo dela, que ela ia largar. Eu tinha parado de jogar futebol. Falei, não, você tem que jogar, né? Aí, pode vir. E aí ela veio, me abraçou chorando. Não, professor, tem as meninas não. Eu falei, vai você, Marina, prêmio para você. E não deu para colocar a Carolzinha Melhani. Então, esse é que é o espírito da coisa. As meninas, elas são fantásticas. Eu sempre gostei do futebol feminino e hoje ainda mais, né?